Os radares comuns transmitem micro-ondas que refletem na água, gelo e em outras partículas na atmosfera. Podem assim indicar apenas o tamanho e a distância das partículas, tais como gotas de chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um quadro do fluxo de ventos em diferentes elevações. Nos Estados Unidos, a NEXRAD, uma rede de 158 radares Doppler, montada na década de 1990 pela Diretoria Nacional Oceânica e Atmosférica, permite que o Serviço Meteorológico Nacional emita alertas sobre situações do tempo potencialmente perigosas com um grau de certeza muito maior. O pulso da onda do radar, ao atingir uma gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia numa onda de retorno, que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da NEXRAD transmitem entre 860 e 1.300 pulsos por segundo na frequência de 3.000 MHz. No radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e recebidas pelo radar é dado por variação da frequência igual a 2 vezes velocidade relativa sobre velocidade da luz no vácuo, multiplicando tudo isso a frequência original, onde U é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor, C a velocidade da onda eletromagnética e F a frequência emitida pela fonte. Qual é a velocidade em quilômetros por hora de uma chuva para a qual se registra no radar Doppler uma diferença de frequência de 30 Hz? Texto gigante, né, fera? Mas atenção, a gente tem que prestar atenção no que é importante. Veja que na parte inicial do texto, ele fala de uma frequência, atenção, frequência de 3.000 MHz. Quase todo mundo que se confunde nessa questão se confunde por causa desse mega que passa despercebido. Esse mega significa milhão, ou seja, 10 à sexta. A frequência, então, em unidades do sistema internacional seria 3.000 vezes 10 à sexta Hz. Se você não presta atenção nesse detalhe, já era. Aí ele diz também para a gente qual é a expressão que a gente deve utilizar. Talvez você tenha achado essa expressão um pouco diferente da que você está acostumada para efeito Doppler, mas no Doppler Fizeau, quando a gente usa ondas eletromagnéticas, a expressão é essa. Ele está chamando de U e pede a velocidade, que é exatamente esse U. Eu vou chamar aqui de V, sobre C, que é a velocidade da luz no vácuo, e isso aqui está multiplicando o valor da frequência original. Ele diz para a gente qual é o valor de C. O valor de C, ele diz que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E ele diz para a gente quanto é essa variação da frequência percebida pelo radar. A variação da frequência é igual a 300 Hz. Perceba que se você não nota o mega, quando você colocasse nessa expressão, em um dos lados, no lado do ΔF, ia estar em Hertz, e do outro lado, no lado da frequência, ia estar em MHz. Então, eu não teria aqui unidades compatíveis e ia dar problema na hora de resolver. E a pergunta dele é quanto vale a velocidade, atenção, em quilômetros por hora. Muito cuidado com isso, porque Hertz é a unidade do sistema internacional, metros por segundo também. Quando eu tenho Hertz de um lado, Hertz do outro, velocidade e velocidade da luz no vácuo tem que estar na mesma unidade. Se aqui a velocidade da luz está metros por segundo, aqui a velocidade V também vai estar. Tranquilo? Muito cuidado com essas unidades. Aqui a gente não tem muito o que fazer. Essa questão deu todas as informações e tudo que a gente precisa é, na verdade, relacionar os dados com a expressão dada.
Substituindo no lugar de ΔF, eu tenho 300. A velocidade é o que eu estou procurando encontrar, 2 vezes essa velocidade, dividido pela velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado à oitava. E isso tudo, 3.000 vezes 10 à sexta. Se eu suprimir essas 3 casas decimais aqui, eu posso escrever como 3 vezes 10 elevado, sempre que a vírgula está correndo da direita para a esquerda, o coeficiente diminui e por isso eu aumento no expoente. Eu fico então aqui com 3 vezes 10 à nona. Quem está dividindo pode passar multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo, e aí eu vou ter que 2 vezes V é igual a 300, que multiplica 3 vezes 10 à oitava, tudo isso dividido por 3 vezes 10 à nona. Simplificando esse 3 em cima com esse 3 embaixo, o 9 do expoente do denominador, ao passar para o numerador, passa menos 9. Eu vou ter então que 2 vezes a velocidade é igual a 300 vezes 10 elevado a menos 1. 300 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que simplificar aqui dividindo por 10. E aí eu fico que 2 vezes a velocidade é igual a 30. A velocidade, então, vai ser igual a 30 dividido por 2, 15. Agora, muita atenção e cuidado. Uma das alternativas dá como resposta 15. Só que a gente viu aqui no início que pelas unidades que a gente está substituindo, esse 15 aqui é 15 metros por segundo. Muito cuidado, porque a unidade que ele quer na resposta é quilômetros por hora. Então, esse metros por segundo, eu tenho que escrever aqui como quilômetros por hora. E aí eu preciso me lembrar que para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, 15 vezes 3,6 dá igual a 54 quilômetros por hora. A velocidade que eu estou procurando, 54 km por hora, aparece na alternativa D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos.